Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Esta aula tem por título Citoplasma, os movimentos celulares. Ela é destinada à segunda série do ensino médio e é uma aula em que você precisa relembrar muitos conceitos sobre citoplasma, que não estarão nela propriamente dita, porém vocês ouviram na primeira série. Caso tenha alguma dúvida, caso não lembre algum conceito, procure o vídeo referente a citoplasma da primeira série na playlist, assista e volte novamente a essa aula, tá bem? O que eu espero de vocês ao final dessa aula? Que vocês conheçam, então, relembrem, né, a composição do citoplasma celular e entender a função desses componentes citoplasmáticos e principalmente com relação à movimentação celular. Que movimentos são esses que a célula é capaz de fazer, certo? E que faz a célula ter a estrutura que ela tem. No último vídeo, falamos sobre a membrana celular, vamos lembrar, sobre seus constituintes, a importância dela, o transporte que acontece através dela, que ela tem uma permeabilidade seletiva, o que é um transporte ativo, um transporte passivo. Então, agora a gente vai tratar o que acontece quando essas coisas entram na célula. O que é o citoplasma, então, da célula? Ele é formado por um líquido viscoso. O líquido em si é algo parecido com um gel. A gente chama o líquido de citossol, certo? E tem várias coisas imersas, profundas nesse citossol, nesse líquido. Tá vendo? Isso aqui tudo que são as organelas citoplasmáticas. Por exemplo, o núcleo. Tem várias coisas imersas nesse citossol. Então, a parte líquida a gente chama de citossol. Quando a gente fala dessa parte líquida, mais as coisas que estão imersas nele, a gente fala de citoplasma como um todo. Nas células eucarióticas, eles vão aqui, que é o nosso exemplo, da membrana até o núcleo. Isso aqui é o citoplasma. Nos procariotos, o citoplasma, ele começa na membrana plasmática também, essa camada mais interna, lembra lá, e recobre todo o conteúdo, inclusive o que tem imerso nele, os ribossomos, os plasmídeos, que são pequenos pedacinhos de DNA presentes nas células procariotas, que vão dar resistência, por exemplo, a antibióticos, essas bactérias, dão várias características a elas, bem como o DNA também circular dessas células. Lembrando que, apesar delas não terem um núcleo, do DNA está no citoplasma, ele não está espalhado pela célula, ele está numa região específica da célula procariota, tá bem? E na célula eucariota, o citoplasma, como eu já havia dito, vai desde a membrana plasmática, aqui, limitada à membrana, até a membrana do núcleo. Então, aqui já é interior, ok? Aqui não é citoplasma, aqui é núcleo. O citoplasma vai daqui, da membrana, até aqui, até a membrana da carioteca. Nele nós vamos encontrar os ribossomos, que são essas bolinhas que nós estamos vendo aqui no cantinho, tá vendo essas bolinhas aqui? Isso são os ribossomos, que podem estar soltos no citoplasma ou presos ao retículo endoplasmático, formando retículo endoplasmático rugoso. Aqui eles estão todos presos. Aqui eles estão soltos no citoplasma, ok? Temos o citoesqueleto, que vai dar estrutura à célula. A célula não é algo gelatinoso, solto. E vamos falar bastante sobre esse citoesqueleto e como ele é importante neste vídeo. Temos os centríolos, que vão atuar na divisão celular. Lembra lá na primeira série, quando falamos de mitose, meiose? Quem faz essa divisão, que é importante essa divisão, justamente são esses centríolos. Eles vão ter outras funções também, que vamos falar ao longo dessa videoaula. E várias organelas dentro delas, lisossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Então, se não lembra dessas organelas, pare um pouquinho, vai lá no vídeo da primeira série, relativo a citoplasma, dê uma olhada e depois retorne, tá bem? Então, o que é o citoesqueleto? Como eu estava falando, a célula não é algo molenga, sem forma e gelatinoso. Ela tem uma estrutura.
E assim como o nosso esqueleto dá estrutura para o nosso corpo, nós não somos um pedaço de geleia caminhando por aí, mas nós temos uma estrutura, uma formação, a nossa célula, para ter a forma que ela tem, ela também tem um esqueleto dentro dela, como se fosse um conjunto de ossos, só que não são ossos. A essa estrutura nós chamamos de citoesqueleto. E nós temos três principais constituintes desse citoesqueleto. Nós temos o filamento de actina, esse primeiro que está aqui, os filamentos intermediários e os microtúbulos. E cada um deles tem uma função específica dentro dessa célula. Então, vamos conhecer em detalhes. Os microtúbulos, que são esses que vocês estão vendo aí, eles são formados por várias proteínas, cada bolinha dessa que vocês estão vendo representadas aqui, chamadas proteínas tubulinas. E elas vão servir como se fossem trilhos. Ocorre o transporte de organelas na célula. Ele também vai atuar formando o que a gente chama de centríolo, cílios e flagelos. Os flagelos é o que forma, por exemplo, a cauda de um espermatozoide, o que permite ele nadar. Então, são formados de microtúbulos. Então, os centríolos, como eu falei anteriormente, eles vão atuar na divisão celular e também é a base da formação de um microtúbulo para gerar um flagelo ou um cílio, que são estruturas locomotoras nas células. Em células procariotas, nós temos um flagelo bem claro aqui, que vai servir para ela se locomover, né? E vários cílios, que são esses aqui, que também é uma estrutura de locomoção. Então, os centríolos são a base, que são formados de microtúbulos que vão construir essa estrutura na célula. Nas nossas células, vamos encontrar exemplos dessas estruturas locomotoras, então, nos espermatozoides, como eu disse anteriormente, e de cílios. Os espermatozoides a gente vai encontrar o flagelo, logicamente, e nos de cílios, dentro do nosso aparelho auditivo, aqui, ó, da nossa orelha, nós encontramos a cóclea, que é uma estrutura formada por diversos cílios, que realizará a captação de sons. Vamos falar disso melhor ao longo das nossas próximas aulas, quando a gente estiver falando sobre o sistema sensorial do corpo humano. Mas é um local onde sabemos que tem bastante cílios, estruturas ciliadas para poder captar o som. Outro filamento que temos, outra estrutura do citoesqueleto, são os filamentos intermediários. E eles são formados por diversas proteínas, certo? Não é um tipo só de proteína igual ao microtúbulo, que é a tubulina. Aqui são várias ali juntas, que vão formar uma estrutura que dá bastante resistência à célula. Então, você pode apertar o seu braço e esticar a pele do seu corpo até um certo tamanho, até uma certa distância, sem que ela arrebente, graças aos filamentos intermediários, porque eles fazem estruturas que a gente chama aqui, ó, de desmossomos, que ligam uma célula na outra, mas que não são tão rígidos, eles são flexíveis, como se fosse um elástico, tivesse uma elasticidade que permite você puxar sem que seu corpo arrebente, certo? Por isso que você consegue dar um beliscão na sua pele sem arrebentar a sua pele. E isso faz também com que as células fiquem unidas entre elas. São esses filamentos também que dão estrutura às organelas que estão dentro da célula. Então, a mitocôndria, o complexo de Golgi, todas essas organelas, elas estão apoiadas numa rede de filamentos intermediários que seguram elas, que botam elas numa posição dentro da célula. Então, eles não estão soltas pela célula, eles estão num lugar específico sustentado por esses filamentos. E o último microfilamento que nós vamos falar, né? O último tipo de citoesqueleto é o microfilamento, formado por um tipo de proteína que é a actina. E eles vão formar outras estruturas celulares, como as microvilosidades, que são essas dobras aqui. Microvilosidade é muito comum no nosso aparelho respiratório, também é muito comum no sistema digestório, no nosso intestino, por exemplo. Por quê? Permite que os alimentos caiam aqui entre as microvilosidades e possam ser absorvidos com mais facilidade, ter uma área maior para absorção de nutrientes.
Se a célula é toda lisa, o alimento passa muito mais rápido do que se ela tiver várias dobrinhas por onde ele pode cair, ficar mais tempo e assim ser absorvido melhor. Por isso que o nosso sistema digestório ele tem várias células, todas com essas microvilosidades. E quem vai formar e sustentar essas dobras é justamente os microfilamentos, ok? Então, eles vão atuar nessa forma, formando as microvilosidades e também no movimento celular, que é, vamos explicar agora que nossas células fazem movimentos. Um movimento muito comum é a ciclose. Então, são as organelas que estão dentro da célula. Então, fiz um exemplo aqui simplificado. E dentro da célula, certo? Elas não estão paradas, elas estão formando um ciclo ali dentro. E quem vai permitir esse movimento é justamente os microfilamentos. Um outro movimento que a célula faz é o movimento chamado de ameboide. Lembra lá da fagocitose que a gente falou que a célula lança projeções, lança bracinhos? Então, para se movimentar, ela pode fazer algo parecido. Ela vai lançar projeções do citoplasma dela, que vai se fixar num ponto. Então, ela lançou a projeção e essa projeção se fixa. Uma vez fixa, ela vai jogar o seu citoplasma em direção a essa projeção, soltando então a parte posterior. E assim ela dá como se fosse um passinho à frente. A célula continua nesse movimento para poder chegar até o ponto final. Vamos ver um pouquinho mais rápido então. Ela vai lançar a projeção, jogar o citoplasma à frente, desprender a parte de trás e assim caminhar. Bem, chegamos então ao final dos movimentos celulares. Vamos agora entender como o organismo funciona como um todo, certo? Como vai desde um simples átomo até nós temos um organismo completo. Lembrando, então, que tudo que existe no planeta é formado por átomos, certo? Átomos de vários elementos diferentes, dependendo do que a gente está tratando. Um conjunto de átomos vai formar uma molécula. Essas moléculas, elas podem ser orgânicas e inorgânicas. Inorgânicas são coisas independentes. Nós vamos falar agora das orgânicas, que podem juntar para formar as organelas. Organelas essas que estão dentro de estruturas que são as células, as menores unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Se estamos falando de seres unicelulares, formados por uma única célula, paramos por aqui. Certo? Como as bactérias, por exemplo, ou mesmo como alguns protozoários, que são seres unicelulares. E aí, para eles, aqui parou, porque uma célula, como a gente já cansa de dizer, ela faz tudo que nós fazemos. Uma célula come, uma célula respira, uma célula excreta, beleza? Mas quando nós vamos falar de seres pluricelulares, formados por mais de uma célula, isso continua. Um conjunto de células semelhantes vão formar tecidos. Esses tecidos eles se organizam em estruturas que são os órgãos que executam uma determinada função. Esses órgãos eles trabalham conjuntamente no que a gente chama de um sistema. Aqui temos o exemplo de um sistema digestório. Nós temos vários sistemas no nosso corpo, falando como nós, seres humanos, nós temos digestório, respiratório, circulatório, diversos sistemas que, quando estão organizados, formam um organismo, ou seja, formam você e eu. Chegamos então ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido e revisto alguns conceitos importantes sobre o citoplasma, entendido como é feito um citoesqueleto, que a célula não é algo sem forma, ela tem um esqueleto próprio dela e como ele é importante para diversas coisas da célula. Entendido os movimentos celulares, como eles funcionam, a ciclose, o movimento ameboide e que tenham visto a complexidade para formar um organismo como um todo. Nossa próxima aula nós abordaremos para além da célula, ok?
Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e aguardo vocês na próxima. Tchau!